Coordenadora dessa comissão. Tá? Quando nós pensamos nesse seminário, pensamos num momento, né, de buscar atualização na prática de ensino, a fim de a gente aprimorar nossas aulas e, com isso, resultar no melhor aprendizado para os alunos. Esse foi o nosso objetivo. Tá? E eu quero iniciar agradecendo a todos que apoiaram essa iniciativa. Né? A diretora do Instituto Pasteur, senhora Andréa de Cássia Rodrigues da Silva, a diretora da CEFOR, Andréa Kutaiti, a coordenadora geral dos cursos de especialização da CEFOR, Isabel Cristina, ao Centro de Estudo de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Inovação da USP, apoio técnico de Eupídio Ferreira, do Instituto Pasteur, e Thaís Ulato, da CEFOR, aos membros da comissão organizadora, que atuarão como moderadores das palestras, Cláudio Monteiro, Enio Morim, Elane Raniero, Keila Nog e Roseli Tuan. Agradeço também aos palestrantes que aceitaram o nosso convite de compartilhar seus conhecimentos sem fins lucrativos, né? E a todos vocês, né, que estão conectados com a gente, com o mesmo propósito. Muito obrigada. Agora, passo a palavra a Cláudio Monteiro. Inicialmente, vou pedir para Isabel Cristina, né, como coordenadora representante da CEFOR, falar um pouco e dar as boas-vindas aos participantes. Bom dia, boas-vindas a todos, né, para esse seminário que vai ser um sucesso total, né, contamos com a presença de todos. Eu sou a diretora responsável pelo curso de especializações aqui do CEFOR, né, e esse curso é de extrema importância para a gente ter um aprendizado maior sobre o que é a docência, aprender mais coisas. E hoje a gente vai ter a doutora Alsônia, do Instituto de Saúde. Vai ser muito aprendizado no dia de hoje. Bom dia a todos. Agora, Cláudio, bom dia. Passo a palavra para você para iniciar a palestra. Obrigada. Bom dia, Sandriana. Bom dia a todos os presentes, os presentes online. Nós estamos aqui com a professora doutora Alsônia Favorito Donato, que ela possui mestrado e doutorado em Educação e Saúde pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ela é diretora do Núcleo de Formação e Desenvolvimento Profissional para o Sistema Único de Saúde do Instituto de Saúde e também diretora pedagógica do Colégio Equipe. Lembrando aos nossos companheiros participantes que as eventuais questões que irão ser dirigidas à professora Alsônia, por gentileza, as façam por escrito aqui no espaço do chat, que depois da parte expositiva nós vamos estar respondendo eventuais questões formuladas pelos participantes. Tá? Muito obrigado. Bom dia! Bem-vindos e bem-vindas. Que bom que pelo menos alguns de vocês eu estou vendo aqui na tela e presencialmente. Eu agradeço profundamente o convite e sempre lembrando, por eu não ter formalidades, eu agradeço a confiança no meu trabalho, porque alguém, quando nos convida, é porque confia na gente. Então, obrigada. E obrigada também, quando eu cheguei agora aqui do CEFOR, muitos abraços, muito afeto, carinho, que já me ajudou e muito. E eu queria fazer uma coisa com a permissão de vocês, que é assim. Eu queria fazer duas pequenas homenagens. Eu digo pequenas porque são pessoas tão grandiosas, mas que eu quero fazer essa homenagem. Há 16 anos, eu perdi a minha mãe. A minha mama, há 16 anos, se foi. E ela era muito engraçada, porque ela sempre fiquei muito aflita, nervosa quando eu vou enfrentar um desafio. Imagina agora online, né? Mesmo presencialmente. E aí eu dizia assim, ai, mama, eu estou com frio na barriga. Ai, eu estou aflita, por que será? Eu não me sinto preparada. Ela dizia assim, ela é italiana. Ei, vá. Quando é que você vai se sentir preparada? A vida inteira está falando isso. Bom, então, hoje eu senti saudade disso da mamãe. Vá, vai ser legal. Mas as vozes dela foram substituídas pelas colegas daqui que disseram, vai tirar de letra. Não é verdade, mas já me ajudaram muito. E a segunda homenagem
É assim. Há 10 dias, nós perdemos um grande educador popular, que, aliás, todo mundo já leu aquele livrinho do que é educação, que é o Carlos Rodrigues Brandão. O professor Brandão foi um grande antropólogo, foi um educador rural, educador popular, deixou-nos uma obra maravilhosa. Então, queria, com toda a modéstia, uma coisa tão simples, oferecer essa minha participação a Carlos Rodrigues Brandão. E para começar, né, com essa homenagem, acho que vários de vocês já leram um texto que ele nos deixou. É um livro importante que ele deixou, mas eu vou falar um pedacinho do texto. Olha que lindo, que ele fala sobre educação com o Cisso. O Cisso é um lavrador do interior de Minas Gerais, e o diálogo dele sobre educação é muito importante para todos nós, para inclusive iniciar um seminário de educação. Veja, ele põe assim: agora o senhor chega e pergunta, Cisso, o que é educação? Tá bom, o que eu penso eu digo. Então, veja, o senhor fala educação, daí eu falo educação. A palavra é a mesma, não é? A pronúncia, eu quero dizer, é uma só, educação. Mas então eu pergunto para o senhor, é a mesma coisa? É do mesmo que a gente fala quando diz essa palavra? Aí eu digo, não. Eu digo para o senhor desse jeito, não é. Eu penso que não é. Educação, quando o senhor chega e diz educação, vem do seu mundo, o mesmo, um outro. Quando sou eu quem fala, vem de um outro lugar, de um outro mundo. Vem de um fundo de oco, que é o lugar da vida de um pobre. Como tem gente que diz, comparação. No seu, essa palavra vem junto do quê? Com escola, não vem? Com aquele professor fino, de roupa boa, estudado, livro novo, bom caderno, caneta, tudo muito separado, cada coisa do seu jeito, como deve ser. Um estudo que cresce e que vai muito longe de um saberzinho só de alfabeto. Uma conta aqui, outra conta ali. Do seu mundo vem um estudo de escola, que muda a gente em doutor. E é fato? Penso que é, mas eu penso de longe, porque eu nunca vi isso por aqui. Aí continua. Então, obrigada, Carlos Rodrigues Brandão, e espero que ele goste do nosso seminário. Gostaria também de, antes de dizer o nosso propósito dessa aula, assim, olha, por que a gente chama esse evento que a gente tem de seminário? Eu vou dizer isso porque nós, em educação, a gente usa qualquer palavra para qualquer significado, tudo fica a mesma coisa e não são coisas iguais, são as mesmas coisas. Então, por exemplo, a gente escolheu aqui seminário, vamos ver qual a razão de ser o seminário. Não é uma oficina, não é uma conferência, não é um congresso, não é um painel, não é um simpósio, é um seminário. Seminário, olha que interessante, quando é que a gente usa? Quando a gente quer criar um espaço de estudo e reflexão. Não é para dar respostas, não é um espaço que você vai dar resposta como oficina, por exemplo, que sim, aí é outra origem, é outra coisa, é para estar uma coisa pronta no final. Não, o seminário, ele vem do quê? De semente. É onde se lançam várias sementes e depois elas vão frutificando, tal, não é? O seminário é chamado também de seminário pelos educadores, a gente tomou emprestado esse nome, dos religiosos. Os religiosos têm um espaço de estudo, reflexão, de fala, de silêncio, né, nesses lugares, né, que chamam seminários. Portanto, é um lugar hoje menos de respostas, mas mais de provocações, de instigações, de inquietações, porque educação requer isso. Não requer acomodação, nunca. Se a gente se acomodar, pronto. Aí a gente deixa de ser educadores, não é? Bem, eu quero agora, por favor, alguém, é a Thaís, né? Thaís? Para pôr os objetivos da nossa aula. Sim, vou compartilhar, só um minutinho. Tá bom. Não foi para a moda Olha apresentação. que
Legal. Olha que nome legal. Elementos do processo de ensino-aprendizagem. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Ó, seminário pedagógico. Vamos lá. Os objetivos, filhinha. Eu vou compartilhar de novo para colocar em modo apresentação. Só um minutinho. Tá bem. Aproveito já agradecer o professor Paulo de Monteiro, que me fez os slides, não é? Aliás, sempre ele me ajuda. É para vocês fixar isso. Vamos lá. Vamos ver os objetivos da nossa aula. Eu estou me imaginando numa lousa, queria. Então, criar condições para que os alunos reconheçam e reflitam. Eu não poderia refletir se fosse uma oficina. E reflitam sobre a especificidade de seu trabalho enquanto professor. Ai, que legal! Qual é o sentido e o significado do nosso trabalho enquanto professores? Vamos pensar sobre isso. E um outro objetivo é caracterizar a aprendizagem como objeto do professor, de trabalho do professor. Isto não é pouco. Veja, alguns temas pelos quais nós vamos passar, veja, minha gente, são, não sei ficar feio para pincelada, mas obviamente, no encontro de 1 hora e pouco, eu quero provocar vocês, até se tiverem interesse, a continuar aprendendo, né? Assim, mas eu não poderia deixar de fazer isso. Olha, estrutura cognitiva, aprendizagem significativa, aprendizagem mecânica e dimensões da aprendizagem. Quais dimensões nós vamos estudar? Dimensão conceitual, técnica, ética e política. Bem, esses temas, eu queria dizer para você, Sônia, você vai dar uma bibliografia? Não, eu não vou dar uma bibliografia, não que eu não ache importante, lógico, ainda mais que considero sempre o conhecimento como uma prática coletiva. Mas é o seguinte, minha gente, com esse tema que me atribuíram, elementos processos de aprendizagem, seria impossível trabalhar com conceitos gerais a ele. Eu estou fazendo isso em função dos meus 50 e poucos anos de educadora. São sínteses, reflexões a partir de vários autores, não é? Então, por isso que eu não vou dar uma bibliografia exclusiva. Eu gostaria muito que, por exemplo, só vou ilustrar. Aqui, o segundo item, aprendizagem significativa, muita gente põe na boca do professor Paulo Freire. Ele nunca falou aprendizagem significativa na vida. Ele era um filósofo, não falava em aprendizagem. Ele não era psicólogo. Então, só para vocês verem, por isso que eu vou tocar nesses temas para a gente refletir um pouquinho melhor, tá bom? Então, vamos lá. Thaís, agora você já pode retirar, por gentileza. Bom. Para o próximo? O próximo. Não, agora não. Agora, não? não, por enquanto não. Eu queria trazer uma questão para a gente aprender, para a gente, refletir. Qual é a diferença entre um professor de biologia e um biólogo? Vamos pensar. Vocês ouviram? Qual é a diferença entre um professor de biologia e um biólogo? É fundamental. Veja, nós vamos entrar um pouquinho na especificidade do trabalho do educador, como a gente pôs lá como objetivo, né? Qual é a diferença? Ambos são biólogos. Tá bom, mas um é biólogo, outro é professor de biologia. Se nós nos distinguirmos isto, nós vamos agora ser alienados do nosso trabalho, completamente alienados, desqualificados, porque tem que ter uma especificidade, né? Eu gosto de dar um exemplo, aliás, um parentezinho antes de falar do exemplo. Alguns exemplos que possivelmente eu vou citar para vocês, colegas, são exemplos que talvez alguém que já assistiu minha aula, tá? O Miguelito está aí, já tenha ouvido, mas é intencional a minha escolha. Minha escolha é intencional porque são exemplos que os alunos, depois de anos, retomam, né? Que acham que fez um sentido para eles. Então, eu vou repetir alguns. Um deles é aqui, ó. Veja, vamos pegar o marceneiro, maravilha, um artista, né? O marceneiro. Então, ele tem total consciência do objeto de trabalho dele. Estou falando isso porque, às vezes, nós, professores, não temos consciência do nosso objeto de trabalho. Mas eu pego a biologia e não a docência em biologia. São coisas diferentes, né? Então, veja.
esse marceneiro, ele vai saber que a madeira é objeto de trabalho dele. Mas esta madeira não é qualquer madeira. Ele tem consciência de qual madeira ele vai escolher para fazer aquele determinado trabalho. Ele também tem consciência, previamente, ele sabe aonde ele quer chegar. Vocês nunca vão ver, vocês encomendam assim, eu quero fazer um criado mudo, seu marceneiro, só que depois ele vai me trazer um armário. Nenhum marceneiro vai fazer isso. Agora, nós educadores, às vezes a gente quer um criado mudo, coisa antiga, né, criado mudo, e aí a gente faz um armário, tá? Então, com isso eu quero dizer, qual é a especificidade? Ele também sabe os instrumentos que ele vai usar nesse processo de trabalho. Então, e nós, não é? A gente tem consciência do que a gente quer fazer, do que não quer, enfim. Eu queria trazer para vocês que, na realidade, o nosso objeto de trabalho é a aprendizagem. É disso que a gente faz, é esse objeto, a nossa madeira, aprendizagem, né? Ensino, aprendizagem. Então, por isso que eu me proponho hoje aqui, refletir um pouquinho como é que se dá isso, essa aprendizagem. Bom, é muito comum que muitas pessoas, muitos professores, eu diria, que assim que são convidados para uma aula, para um curso, não é? Eu estou falando muito alto, não? Tá bom? Tá bom. Tá ótimo, Tá bom? tá ótimo. Tá bom? Então, tá bom. Tá bom. Então, assim, como assim, né? Que alguém vai dar uma aula, vai dar um curso, e já vai o quê? Atrás de filmes, atrás de vídeos, atrás de... Aí tem uma opção de coisas hoje em dia, né? Cartazes. Vai atrás disso, vai atrás disso. Como sendo isso relevante. Não pensa nem no sentido do significado do que vai fazer, mas já sabe um tipo de fazer. Vai lá. Eu vou trazer um exemplo que vários de vocês possivelmente conhecem, e que até hoje eu reflito muito sobre isto. Há muitos e muitos anos, eu fui fazer um estágio, um curso de pós-graduação. Esse estágio foi no interior de São Paulo, e eu era aluna de um pós-graduação, como falei, e era assim, estava escrito na minha ficha que eu tenho que fazer. Presta atenção, ó, motivar, estava escrito motivar, já fiquei arrepiada, porque ninguém motiva ninguém, mas motivar colonos da fazenda tal para construir as suas fossas. Nossa, que coisa inglória. Que isso? Quer dizer, uma bruta fazenda, eu sabia que era uma coisa enorme, um latifundiário, e os caras vão construir fossa, e meu papel é motivar. Bom, relutei e tal, mas aí, o que eu fiz? Veja, como educadora em saúde, eu estava me aperfeiçoando, eu estava, né, me especializando. Fui atrás de tudo quanto é coisa sobre fossa. Nossa, tudo livro de fossa, folhetos de fossa, cartaz de fossa, pessoas que trabalhavam com fossa. Eu fui falar com 2 grandes engenheiros sanitaristas maravilhosos, o professor Oscar Lotito, que dirigia a Sabesp, não sei como é que fala, enfim, professor Walter Ingraça. Eu sabia tudo de fossa. Comprei uma linda pasta vermelha escrito fossa. Eu fiquei uma especialista em fossa, tá certo? Bom, aí eu chego nesse lugar, tinham 18 pessoas sentadinhos, eram homens, então não, sentados, com olhares tristonhos, olhares que parece que não olhavam, muito tristes, agoniados. Eu olhei aquilo e comecei a falar de fossa. Eu nem sei se eu falei boa tarde. Eu bem-vindo, não sei se eu falei, porque era fossa que eu tinha que ser. Bom, eu falo, e eles não me olham. Continuava olhando para baixo, nada. Eu pensei, meu Deus, atendi uma convocação minha. Eu vou ter que parar. Isso não está fazendo sentido para eles? Nada. Aí eu tive coragem. Jovem tem muita coragem. Mas hoje acho que eu também teria. Velha, mas hoje eu teria coragem também. Se eu visse uma coisa assim, sabe, sem não fazer sentido para outra pessoa. Gente, olha, eu estou achando, olha,
que vocês não estão interessados em fossa. Aí todos, não. Foi assim uma orquestra. Os 18 falaram, não, não. Digo, vocês têm, porque eu vou ficar 2 meses aqui. Vocês têm alguma outra curiosidade, seu Abel? Tem. Ler e escrever. Nossa Senhora. Nunca fui alfabetizadora. Nunca. Aliás, eu admiro quem alfabetiza, né? Mas eu conhecia pensamento, Paulo Freire, enfim. Fiz uma adaptação. Em 2 meses, eles aprenderam a ler. Escrever, não. E fizeram uma festinha, um trouxe um Passo Preto que cantou o hino nacional em plena ditadura, enfim, tivemos todas essas coisas. Eu adorei, e ele disse, nunca mais as pessoas vão me enganar, nunca mais vou precisar mentir que eu estou com dor nos olhos, porque eu sou analfabeto, enfim, um pouquinho de autonomia eles adoraram. Claro, cheguei em São Paulo, fiz um belo relatório, e também eles me deram de presente uma fossa de papelão. Eu recebi um troféu fossa. Troféu fossa. Aí tá bom. Aí eles falaram assim, professor, agora vai sair as fossas. Cheguei em São Paulo, aí fui retirada, expulsa, excluída do curso. Por quê? Porque a visão da universidade na época era essa. Não importa o outro, importa o que eu quero passar. Gente, educação não é isso. O que importa mais é o outro. A variável mais importante no processo de ensino-aprendizagem é o conhecimento que eu possa ter dos alunos. Quem são eles? Isso é fundamental. Aliás, eu teria N exemplos de quando a gente ignora quem é o nosso público. E na saúde tem um monte de coisa assim. A gente ignora. Vamos ver o que a gente ignora. Bom, então, eu queria... A menina lá, a Thaís, acho que já podia pôr o próximo aqui, Felina, por gentileza. Vou compartilhar. Rapidinho. Mais 2 na frente. Não mudou para vocês. Para mim tá. Só um minutinho. Tá bom. Foi? Pronto. Muito bem. Mais uma vez falando, quem fez esse belo slide foi Claudio. Olha, então, normalmente, quando eu falo que a gente vai atrás de recurso, como é que você fez isso, hein? A gente vai perguntar para o colega que fez um projeto, a gente não fala em nome do que você fez, baseado em que você fez, não. Você vai lá e você quer saber como o cara fez. Pronto, que é o fazer, né? O fazer. Então, veja, no geral, a gente pega essa questão de... não. Alguém viu como ver? Não, então tá. O estímulo-resposta é o que a gente faz, que é o condicionamento. Mas é diferente que o ser humano, né? Porque, claro, com o animal, estímulo, estímulo, resposta, resposta, estímulo, resposta. Veja, nós ainda vemos de uma forma hegemônica essa questão do estímulo-resposta. A gente acha que basta a gente mostrar um lindo texto, ou um lindo, volto a falar, um vídeo, e que o aluno já vai dar resposta, já vai aprender. A gente faz muito corriqueiramente isso. E quando o aluno não aprende, ele fala, nossa, esse aluno não faz nada, hein? Não está afim de nada, é um vagal. Bom, mas qual é a nossa proposta de reflexão? Que é muito diferente entre um estímulo e uma resposta, entre aquele filme e o aluno aprender, existe o indivíduo. Isto é fundamental. Se a gente esquece isso, aprendizado não existe. Pode mecanização de alguma coisa, não existe. Bem, e para começar, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que acontece com esse indivíduo quando ele aprende, ou seja, para que ele possa aprender o que é necessário que aconteça com ele. Por isso que a gente precisa conhecer os indivíduos. Bem, eu diria que para que a gente pudesse aprender, para que a gente possa aprender, e olha,
uma coisa importantíssima. Todos podemos aprender, independe de idade, de classe social, de segmento de classe, todos podemos. Se está doente ou não está doente. Claro, existem níveis de aprendizagem, mas aprendizagem todos podem. E se nós, educadores, não tivermos essa crença muito claramente, não é, incorporada, nós não vamos educar. Ou então a gente só vai querer os seletos, os preferidos, e os outros são os preteridos. Bom, então vamos pensar um pouquinho nesse universo motivacional. O que é isso, Alcúria Donato? Motivação é aquele motor, né, que nos leva a uma ação. Motis é de motor, motor, né, e que nos move, nos mobiliza. Então, vai uma observação inicial de motivação. Geralmente, a gente usa expressões equivocadas, mas é porque a gente pensa também meio incorretamente. Alguém fala, ontem eu estava tão motivada, hoje não estou mais. Então, não está motivada, por esse conceito. Ontem meus alunos estavam motivados e hoje, voltando a mesma coisa, porque não estavam motivados. A motivação não só inicia uma ação, mas ela acompanha toda uma ação até que você satisfaça a tua necessidade. Eu poderia dizer que motivação é o conjunto das necessidades que nós temos, e cada um tem necessidades distintas conforme o momento da sua vida. Apesar disso, tem estudos maravilhosos sobre motivação para nós educadores, maravilhosos, assim, que alguns estudos foram feitos com o pessoal de Genebra, lá de Piaget e tal, Joseph Nittan. Enfim, é um projeto que fizeram um estudo entre várias culturas diferentes, cidades diferentes, etnias diferentes, enfim, tudo diferente, e apesar disso, existem alguns objetos motivacionais que são comuns a nós humanos. Que pena, não dá para entrar nisso, porque o nosso objetivo hoje é aqui. Mas só para saber. Então, daqui a gente extrai um princípio. Se você não tiver necessidade, você não aprende. Como assim? Às vezes a necessidade é do pai ou da mãe que o aluno estuda inglês, não é da criança. Às vezes nós adultos, eu vou estudar isso aqui, porque, olha, determinantes sociais da doença é importante, mas não tem necessidade. Então, não há um aprendizado, no sentido que você vai incorporar algo novo, transformando o que você já tem. Bem, de motivação, a gente teria muita coisa, mas eu vou novamente trazer um exemplo de muitos anos atrás, que acho que ilustra o que é importante numa concepção humanista de educação, uma concepção crítica de educação, que é aquela que a gente partilha. Quer dizer, há muitos anos eu fui convidada a fazer um projeto de educação em saúde junto a uma equipe de vigilância epidemiológica do Vale do Paraíba. E o lugar era terrível, fui de jipe com a equipe, para saber o que eles faziam, para poder montar, chamava-se treinamento, tudo era treinamento. Bom, para fazer o tal do treinamento, então fui acompanhar para ver a ação, o que eles precisariam estudar, desenvolver. Bom, e nós chegamos, era uma chuva, barro, parecia que a gente ia cair naqueles lugares, né? Enfim, a chuva passa e aí, uns 10 minutos, a gente vê pela primeira vez uma casinha lá de madeira, toda precária, né? Assim, no barro, pleno. Eu desci, quase que eu caio, me sujei inteira, aquela coisa. Gente muito urbana. Quando eu desço, eu vi uma coisa que aí ilustra a motivação. Uma mulher conseguiu, naquele estado de chuva, etc., fazer um varal e pôs suas roupas brancas da sua religião impecáveis. Quer dizer, pensar naquele lugar, um varal, era barro puro, e manter as suas roupas. Isto é motivação. Ou seja, ela tinha uma necessidade, iniciou essa, né? A partir dessa necessidade, ela age e consegue o objetivo que tinha. Então, dá para ver que não é qualquer um, assim, que a gente fala, estou motivadíssimo e não estou mais. Bom, eu acho que isso não dá mais para continuar com motivação.
acho que vai ficou claro que é uma variável importantíssima a gente pensar nosso curso. Quer dizer, quais são as necessidades reais dos nossos alunos? Será que é aquele conhecimento? Será que não é? A gente precisa saber para começar a montar o projeto pedagógico. Bem, eu teria outros exemplos interessantes da saúde, mas fica para uma outra ocasião. Bem, vamos ver um outro universo. Não é só a necessidade. Essa mulher, por exemplo, não é só necessidade. Ela teve que recorrer a um jeito de fazer, não é? Conhecimento, etc. Bom, nós temos um universo cognitivo. Aí a coisa pega. Que durante a história da educação, no geral, esse universo era considerado a memória. Memória, mas tem uma coisa importante, mas ela é tão pequenininha, perto do cognitivo, que é a aquisição dos conhecimentos e das habilidades intelectuais. Entendeu? A memória deve ser acionada no aprender só para ajudar a desenvolver habilidades, resolver problemas. Ela em si não é importante. E o ensino foi voltado, e às vezes até hoje, a pessoas que se valem da memória e não da cognição. Cognição, o que quer dizer? Cognoscere é conhecimento, aquele conhecimento que vai para a tua consciência. Você sabe o que você sabe. Senão também não é cognitivo. Bom? Bem. Então, aí a gente teria algumas coisas. Bem, eu escolhi para cá pelo menos dois conceitos importantes, que certamente vocês já lidaram com ele, não sei se dessa forma ou não. Um deles é a estrutura cognitiva. Quer dizer, como é que a gente aprende, né? Como é que chega à consciência? Alguns conhecimentos e algumas habilidades, a habilidade de analisar, de descrever, de sintetizar, de resolver problemas, são grandes habilidades. Como é que isso acontece, né? A partir do quê? Então, tem dois conceitos que eu acho que são fundamentais aí. Eu acho que a gente podia passar o outro, ou não? Será? O próximo, Thaís. Eu acho que sim, depois dá para voltar? Thaís? Thaís? Ela saiu dele. Bom, não, vamos lá, tudo bem. O cognitivo é assim. Estrutura cognitiva. Veja bem. O que é isso, Sônia? É o que você... Do meu filho, agora eu vou sair. Aí, não sei, de repente passa para Heloísa, eu vou sair. Tá, beleza, pode deixar. Não, é só para ver se tem o próximo. Então, não, ainda não, filha, desculpa. É que eu não. Pronto, daqui a pouquinho, viu, Thaís? Bem, então, assim, olha. O que é a estrutura cognitiva? Que é o conceito primordial para o aprendizado. É assim: a estrutura cognitiva é o conjunto de ideias e de conhecimentos que você tem, que você possui, sobre determinado assunto. Então, são aqueles conhecimentos, as ideias que você tem sobre determinado assunto, em determinado momento da sua vida. É o que você sabe daquilo naquele momento. Isso é importantíssimo para o aprendizado. Sempre falo, para alguém aprender, é também importante aquele exercício. O que eu sei sobre isso e o que eu não sei sobre isso. Se você não fizer essa divisão, você não vai aprender nunca. Não é? Não tem como relacionar. Então, se você tiver... Eu vou sair. Tem como puxar? Obrigada. Posso falar? Pode continuar. Se você tiver uma estrutura cognitiva organizada, você tem consciência de quais ideias e conceitos você tem daquela matéria ou daquele assunto, você vai facilitar 90% o seu aprendizado. Ok, porque quando vem um conhecimento novo, você vai conseguir relacionar esse conhecimento com aquilo que você tem. Se você não souber o que você já possui, você não vai relacionar. O interessante é que o ensino faz a avessa, né? Normalmente, assim, como é que a gente aprende? Por exemplo, um livro de ciências. Ele não começa
grande estrutura da própria disciplina, né? Começa a magia de célula. Depois que vai para o ser humano. É o contrário que a gente aprende. A gente não aprende o que é ser humano pela célula. A gente tem que aprender a célula pelo ser humano. Então, a gente inverte, não é? Queria dizer também que a gente inverte. Outra coisa que é importante, aprendizagem ser significativa. Mas antes, já lembrei. Tem um exemplo também que eu dou, que é assim, estava eu lá em Minas, tal, numa oficina de comunicação e educação, e eu pedi que as pessoas lembrassem de alguma situação difícil, né, sei lá, dos usuários, tal, de aprenderem. Aí, uma delas trouxe a seguinte situação, que ela tinha um doente lá em Niterói, e que ele estava com alta taxa de colesterol. E que ela recomendou, era enfermeira, recomendou que o doente não consumisse carnes vermelhas, em especial. Carnes brancas, tudo bem. Bom, depois de um mês ele volta aumentada essa taxa, né, de colesterol, muito aumentada, e ela fala, mas o senhor continua comendo carne? Porque ele comia carne todo dia. Não, nunca mais, faz um mês que eu não aguento mais. Todo dia eu como carne branca, todo dia minha mulher faz dobradinha. Ou seja, o cara fica um mês comendo dobradinha, entendeu? Porque é carne branca. Mas ele é burro. Não, na psicologia ele não é burro. É que a única coisa que ele tem na estrutura dele é a cor. Ele não tem o tipo, ele não sabe que ele é branco, entendeu? Como carne, o tipo. Ele tem, então, claro, é isso mesmo. Ele vai relacionar com aquilo que ele sabe. Então, é vermelho e é branco. Ele não sabe que aquela carne branca tem um conceito por trás. Bom, e uma das coisas importantes que a gente precisaria pensar no nosso trabalho é que, na realidade, a gente precisaria começar trabalhando com os alunos com os conceitos macro. Sabe, tendo conceitos mais inclusivos, você consegue aprender tudo. Por exemplo, a ciência política tem um monte de coisas. Se você quiser analisar um fato político, se você quiser analisar, você pode, o professor deveria ensinar certos conceitos que faz com que a gente possa se valer desses conceitos para analisar todo e qualquer fato político. Não, a gente não sabe estudar, porque não ensinam a gente a estudar durante a nossa trajetória. Também eles não... E quando estuda do jeito equivocado, porque procura memorização, não é? Enfim, então, isso que eu queria, primeiro, aprendizagem, vamos pensar novamente, estrutura cognitiva. Ela tem que ter o mais claro possível os conceitos importantes daquela área. Vou até ilustrar para vocês um trabalhinho, mas é de ensino médio, né? Por exemplo, um trabalho que esses alunos fazem em Cubatão, né? Aí, eles... Primeiro trabalho é interdisciplinar, os professores elegem, na sua disciplina, quais são os principais conceitos que ele tem que adquirir para poder observar Cubatão e responder a seguinte pergunta: é possível viver em ou sem Cubatão? É um monstro essa pergunta. É dificílima, não é? Se ele não tiver esses conceitos, ele não vai conseguir olhar, descrever, observar, problematizar, resolver questão, não vai conseguir nada. Então, só para ilustrar, por exemplo, de história geral, quer ver? Os conceitos principais que eles estudaram: modernidade, Estado, relações sociais de produção, urbanização, êxodo rural, indústria de base. Quer dizer, são importantíssimos para eles poderem entender aquela realidade. Quer ver outro, por exemplo, de química? Produção industrial, matérias-primas, transformações químicas, reações químicas, produtos, etc. Ou seja, isto o aluno vai instrumentalizado. Você pode dar 1000 datas que ele não vai, 1000 fatos que ele não vai. Agora, trabalhe com os conceitos, com essas ideias mais inclusivas, que aí ele tem um olhar crítico que a gente quer. Certo? Bem, deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Eu queria... Tem um outro caso interessante para ilustrar o que é aprendizagem significativa.
e aprendizagem mecânica, que é um outro conceito, tá? Não quer dizer que sejam antagônicas, dicotômicas, mas são estados de um contínuo. Há coisas que você pode aprender mecanicamente agora e vai significá-las depois, ou seja, vai se tornar significativa depois. Então, isso é importantíssimo. Às vezes a criança memoriza um poeminha, que ela não entende nada, igual um papagaio. Mas, com o decorrer dos estudos, desenvolvimento, etc., ela já vai significar, já fazer uma leitura e uma releitura daquilo que ela só memorizou. Então, isso é importante a gente não ficar misturando. Ah, isso é mecânico, isso não é mecânico. Outro exemplo de aprendizagem mecânica, eu gosto que não é da área da saúde aí, é da área do turismo. Se você vai a algumas cidadezinhas que são religiosas, históricas, você fala históricas, não é? Minas tem muitas, Bahia, etc. Tem sempre uns guiazinhos mirins, umas crianças que estão lá para falar da cidade. E falam. Se você fizer uma pergunta no decorrer da fala deles, o que acontece? Não sei se o que acontece, não é? Quer dizer, se a gente fizer uma pergunta, quando eles estão falando, eles vão voltar para trás. Eles vão começar do zero, porque eles não estão significando, eles memorizaram até Guimarães Rosa. Eles conseguem imaginar. Nossa, tem umas crianças lá de Cordisburgo, a cidade de Guimarães, que elas sabem decor trechos e trechos da obra de Guimarães. Bom, isso é um jeito. Eles param porque eles querem, precisam repetir. A memória é isso. Entendeu? Eles não estão pedindo a memória para ajudar a resolver uma questão, não. Eles são só na memória. Bem, muito bem. Depois, uma outra, para ilustrar melhor o que a gente faz no ensino. Certa vez, John Dewey, acho que vocês lembram, né? É um psicólogo, muito da escola nova, enfim, John Dewey, muito interessado no aprendizado. Ele conhece uma escola dos Estados Unidos e as crianças estavam muito envolvidas. Estava lá professor explicando e as crianças em volta falando, etc. Ele perguntou para a professora, o que eles estão estudando? Aí a professora falou, ah, é? Então ele virou para as crianças e falou assim, o que aconteceria se a gente furasse bem profundamente um buraco no interior da Terra, um buracão, vai chegar lá no interior da Terra. O que aconteceria? As crianças ficaram com cara de isopor, não responderam nada, nada assim, olhando com uma coisa, que é isso que ele está falando? O que ele está falando? E ele estava fazendo uma questão a parte, o assunto que eles estavam discutindo. Aí a pessoa falou, não, mas sabe o que? Eu acho que o senhor formulou de uma forma indevida a pergunta. Não pode ser formulado desse jeito. Então, como é que se formula? Qual é o estado do centro da Terra? E as crianças? É um estado de fusão ígnea. Pronto. Entendeu? Fusão ígnea. Agora, não sabia o que acontece se faz um buraco. Tá? Então, isso é prova assim. Quer dizer, quando você não sabe traduzir de uma linguagem para outra, você não sabe. Aliás, vamos saber. Se a gente não souber traduzir, sabe, um gráfico numa linguagem, numa linguagem dissertativa, né? Você não sabe, você não está sabendo o que é aquele gráfico. O importante é que a gente sabe de várias linguagens, você vai transferindo, isso é um aprendizado, né? Bem, mais uma coisinha na aprendizagem, né, gente? Quando a gente faz significativo. Existem vários níveis de significados. Não é assim, significou. Não. Então a gente fala como se fosse tudo, na aprendizagem significativa, esfera aprendizagem significativa. Não existe isso. Nós temos níveis. Então, tem um exemplinho que eu gosto de dar, que é assim. César atravessou o Reno. César atravessou o Reno. O que quer dizer isso? Quem é o falante
da língua portuguesa tem um nível de significação. Sabe que deve ser um homem, sei lá o quê, entendeu? Atravessou alguma coisa. Claro, se você souber quem foi Júlio César, você vai ter um outro nível de significação. Se você souber que o Reno é o principal, um dos principais, eu não sei se é o principal ou um dos principais rios da Europa, você vai ter um outro nível de significação. E se você souber as viagens de Júlio César, você vai ter um outro nível de significação. Então, as coisas não são assim, você passa uma régua, né? Fala, pronto, todo mundo entendeu. Não é assim. São níveis de interpretação, níveis de significação para o mesmo texto, né? Acho que isso é importante a gente pensar. Bem, vou trazer uma coisa que para nós da saúde é importante também, dentro dessa perspectiva. Desculpa, olha, não sei se dá para vocês fazerem assim. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Sim. Tá fazendo? Então, ok, eu falo no chat, né? Que é feliz? Ah, não sei. Sim, aqui, ó. Então, vamos responder. Sim, Sabe por quê? Porque totalmente. eu fico aflita. Total. Todo mundo dando feedback. Sim, Tá falando? totalmente. Ah, então tá Sim. bom. Obrigada. Sim. Ai, credo. Gelada. Bem, Muito sentido. a gente estava num lugar aqui do país e a gente estava montando um currículo para saúde da família. Um currículo. Muito bem. Aí, naquele dia, eu resolvi perguntar para a equipe que tinha trabalhado com um grupo de mulheres que tinham acabado de ter nenê, né? Tinham acabado de ter nenê, perguntar o que essas mães aprenderam hoje com vocês. Aí elas falavam assim, nós ensinamos... Tá. Não estou falando que vocês ensinaram. Eu quero saber o que essas mães aprenderam com vocês. Aí, mudança. Não responde. Aí eu falei, olha, tá chegando uma mãe aí, com nenenzinho, pequenininho, com sacolinho e tudo. Então, já que você por que não pergunta para elas? Mas não quiseram perguntar, eu perguntei. Aí ela falou, hoje eu aprendi. Então, isso eu quero bem que a gente analise, hein? Ó, hoje eu aprendi que é importante ferver sei lá, a chupetinha, ferver a fraldinha, ferver o paninho mais não sei do que, ferver uma madeira, acho que era. Enfim, uma porção de coisas, ferver. Então, ela dizia com muito orgulho que ela ferveu e que ela tinha feito aquilo. Eu falei, é mesmo? Como é que você fez? Claro que é uma dificuldade. No interior do Ceará foi, né? Lá em Sobral. Aí, ela assim, nossa, olha, eu fiz direitinho. Aí ela tinha posto numa sacolinha, impecavelmente, todas as fraldinhas e as chupetinhas e as mamadeirinhas, tudo fervidinho, dobradinho. Mas já tinha acabado de pôr sobre isso uma fralda cheia de xixi e cocô. O que vocês acham que aconteceu? Ela aprendeu? Ela aprendeu? Pois é. Ela aprendeu mecanicamente. O que ela não aprendeu foi o sentido daquilo. Ou seja, os fundamentos. E nós, eu não quero nem brincar, não. Muitas vezes nós da saúde pública ou saúde coletiva, a gente trabalha tanto, mas no fim põe xixi e cocô em cima das coisas que a gente faz. Acaba melando todo o nosso trabalho, que é fundamental, por falta de consciência, muitas vezes, do que embasa. Por que faz isso? Então, a coitadinha ferveu e nada. Eu não sei quantas vezes o povo não faz isso, porque a gente esquece de verificar como é que aquilo vai ser significado para essa pessoa, não é? Bem. Eles estão escrevendo. Quer, filhinha? Tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta. É mesmo? Pode agora? Pode, não. Não, como é que é, filhinha? Como que você está? Então, justamente, nós pedimos para que a pessoa faça a pergunta pelo chat, que no final a professora vai responder as perguntas feitas, entendeu? Faltam mais alguns minutos na apresentação, então vamos pedir para a senhora continuar e depois a gente abre para perguntas, por escrito aqui no chat, que já podem ir sendo feitas aqui. Obrigado.
Tudo bem? Tá. Então, eu acho que isso... Mas tem mais uma coisa ainda. A gente muitas vezes esquece que o nosso público, ele também vem de uma cultura diferente da nossa. Então, a gente quer trabalhar com os mesmos recursos, como se fosse na nossa classe, do nosso segmento social. Vou trazer um exemplo a mais. Espera, quanto tempo, Claudinho, que tem? Aí, falta uma meia. Uma meia hora. Tá bom. 20 minutos, meia hora. Tá bom. Obrigada. Então, assim, fui convidada para dar um módulo de Educação e Comunicação e Saúde numa faculdade particular aqui de São Paulo. Bom, aí, como eu tinha tido uma experiência muito legal na área de educação, dirigi a área de Educação e Saúde no Instituto de Saúde, era assim, nós, naquele serviço, a gente, que hoje é Instituto de Saúde, né, filha? Nós preparávamos os cartazes, os folders, os folhetos, enfim, filmes, spots para as campanhas. E a gente consultava os estados, a gente fazia para o Brasil inteiro, e a gente consultava os estados quais materiais seriam mais interessantes para o público deles. Bom, aí, no dia que foi em Brasília, para reunir os secretários dos estados lá do Norte e Nordeste, eu não podia e foi uma colega. Cadê? Ela já se foi, Zenaide Lessa, pequenininha. Aí ela perguntou, que materiais vocês preferem? Filmes, etc. Nós temos isso aqui, o que é mais adequado, etc. Público, para eles poderem se vacinar. Era a campanha de varíola, de tudo, né? Nossa, na época tinha de meningite, enfim, várias doenças, né? Várias vacinas. E essa era uma campanha da polio, não tinha do Zé Gotinho, da polio. Aí ele falou, olha, vocês em São Paulo, vocês não precisam mandar nada para nós de cartaz. Aqui para os nossos estados do Nordeste, se vocês procurarem um comunicador perfeito, pede para eles mandar uma mensagem para o nosso público daqui, que todo mundo vai se vacinar. E fala assim, este comunicador chama-se Zé Bétio. Nossa, Zé Bétio, entendeu? Você ouviu falar? Bom, aqui os nossos colegas parecem que estão dizendo que conheceram, sei lá. Bom, aí eu digo assim, uai, Gerardinho, vocês estão falando isso? Nós temos que conhecer que tal de comunicador é este, que pode nos ajudar, não é? Diz que o que ele queria, a população fazia, enfim, era uma liderança, enfim. Fomos atrás dele, mas nunca atendeu-nos. Também os canais de televisão que ele participou também não, as rádios também não atenderam, enfim. Aí a gente descobriu que tinha um grupinho da faculdade, da Unesp de Araraquara, que estudava o discurso dele. Aí nós fomos estudar o discurso do Zé Bétio, impecável. Parecia que ele era assim, um pós-doutor em linguística, em sei lá o quê, fez semântica, você pode imaginar. Usava todas as figuras de linguagem, e a gente descobriu que não, ele foi um lavrador. É que ele sabia tudo do caboclo, porque ele tinha um cara que tinha diálogo, ele não tinha estudo nenhum. Bem, mas diante disso, nós fizemos o seguinte, eu e a Marina Moraes Abreu, que trabalhava comigo, eu não, porque eu não sabia, até hoje eu não sei, gravávamos os programas dele. Tinha um programa que era 5h30 da manhã, que era mais para sertanejo, e tinha um programa às 6 da tarde, que era um outro público. Era impressionante como ele sabia até a música. De manhã era música de viola e à noite era bolero. Ou seja, tudo ele sabia de comunicação. Bom, aí eu achei que estava fazendo um trabalho maravilhoso para o meu módulo. Então, a gente pusemos no papel as transcrições do discurso dele e eu pedia, vamos ver, vocês vão ler isso aqui e nós vamos dizer qual é a concepção de educação, concepção de comunicação, concepção de saúde, da população, quais são as concepções que estão fundamentando a fala do Zé Bétio. Era muito legal, achei isso o máximo, mas a gente que acha o máximo. Bom, tá bom, vamos ver. Aí passei. No comecinho, eu pus uma música na época antiga, né? Vocês vão ver, que era Fuscão Preto. Fuscão Preto, você... Aí, quando começou assim, eu falei, pronto, tá bom, falei para a Marininha, já podia desligar.
Não, deixa mais. Eu falei, ué, eles estão querendo mais música do Fuscão Preto? Eu só usei o Fuscão Preto para dizer que, né, é o tipo de programa que tem, não era? Não era para a gente ficar escutando o Fuscão Preto. Bom, mas de qualquer forma, aí comecei o exercício. Olha, minha gente, uns 70%, cara cruzado o braço, olhando para o papel. Eu passei não sei quantas vezes das mesinhas. Vocês entenderam? O que está acontecendo, não é? Eu falo novamente, eu falava, explicava. 2 grupinhos estavam lá, firmes. Sabe o que é, minha gente? Aqueles funcionários, eles eram assíduos ouvintes do Zebétio, iam até no tal do bailão do Zebétio. Então, não tinha a mínima condição de analisar o discurso de Zebétio. Tá claro agora? Se eu sei quem são as pessoas, tenho minimamente, assim, conheço o contexto, entendeu? Da onde eles são, eu não ia incorrer nisso. Bom, mas teria N exemplos, alguns até engraçados, mas fica para uma outra ocasião. Bem, mais uma ideia. Veja, quando a gente acaba simplificando tudo, né? Na pedagogia, na didática. A gente pede, por exemplo, assim, em algum momento, é como se fossem todas as aprendizagens da mesma natureza. Como se fosse assim, olha, eu quero que o aluno aprenda a sacar uma bola, mesma coisa que vai estudar logaritmo. Epa, epa, as aprendizagens são de naturezas distintas. Vocês concordam que uma coisa é criar condição para o aluno aprender a sacar uma bola, sei lá, no vôlei, né? E uma outra coisa, ele aprender logaritmo, ou aprender raiz quadrada, ou aprender a ler um texto poético. São naturezas distintas. Minimamente você tem que adequar, né, o que você planeja para que ele possa aprender. Se você quiser que ele saque, tem que ter bola. Ué, se quiser que ele nada, tem que ter água. Parece óbvio, mas não é, porque a gente vê certos programas que fica tudo do mesmo jeito. Tanto faz ser conceito, como ser técnico, etc. Tudo é do mesmo jeito. Entendeu? Então, só meio para encerrando, que eu estou aflita, que eu acho que as pessoas querem fazer perguntas, não é? Eu queria dizer mais 2 coisas. Primeiro que eu esqueci no início de falar, que se a gente estivesse estudando isto, a gente estaria estudando na psicologia da educação, no currículo, né? Digamos que é um currículo de pedagogia, aqui não está filosofia, estou trabalhando com a dimensão psicológica do currículo, que é a aprendizagem. Não estamos tocando. Mas é claro que o que eu estou falando de aprendizagem tem suas raízes nas concepções de educação. A depender da concepção de educação que você tem, você vai entender a aprendizagem do jeito. Pronto. Bom, então eu diria que nós temos várias naturezas, né? Aprendizagem de naturezas distintas. Uma delas eu falei há pouco, aprendizagem conceitual. Né, gente? Tem que criar condições para que os alunos aprendam os conceitos, quer dizer, são essas ideias gerais, porque é com isto que eles vão analisar a realidade. Nós da saúde falamos muito, analisar a realidade, transformar a realidade. Para isso acontecer, não é com normas ou com regras, não é com isso, não. Vai ser o quê? Com conceitos. Quais são os conceitos nucleadores que você precisa trabalhar para que aquele aluno possa entender, descrever e desvelar essa realidade. Tá? Então, uma dimensão é essa, um outro tipo, são 4 tipos. Outro tipo, eu esqueci de pôr uma. Eu esqueci de pôr o. Perdão, eu não estou acostumada. Thaís, você pode colocar o slide? Vou colocar. Imagina, vou colocar aqui só um minuto. Falta de. Um pouquinho mais para frente, filhinha. Eu que acho que eu falo de conceitos, educadores e tipos de aprendizagem. Acho que o segundo, talvez, dê, filhinha. Não está em modo apresentação. Só um minutinho. Filhinha, talvez não precise, eu falo, querida. Não, eu falo, filhinha. Não precisa, meu amor, deixa. Então, aprendizagem... Não, filhinha, tá tudo bem. Aprendizagem conceitual.
Isso aqui é aquela parte da estrutura cognitiva, né? Os conceitos mais inclusivos têm que estar no topo da sua estrutura. E aqui também um exemplo bom, já que você voltou, querida, você me ajudou. Eu uso o exemplo de para alguém aprender um caso particular, ele precisa do conceito geral, eu falei. Então, quando é que, por exemplo, o conceito de triângulo equilátero, para você entender, conceituar triângulo equilátero, você precisa ter na sua base conceito de triângulo. Entendeu? Senão você não consegue fazer uma relação com aquilo que você sabe, aquilo que vem. Não adianta, triângulo equilátero, triângulo escassez, triângulo. Você parece que eu sei geometria. Mas então, é o único exemplo que me vem. Mas, então, a gente tem que saber conceito de triângulo. E para várias outras áreas, a gente precisa saber alguns conceitos para que, de fato, a gente possa relacionar o que vem com aquilo que não vem. Por exemplo, o que é o aprender? Quando você, diante de conhecimentos novos, você relaciona com aqueles que você tem e transforma os conhecimentos que você tem naquilo que ainda você não sabe. Você vai buscar. Filhinha, acho que já podia um outro, viu? Equivocadamente eu já tinha. Ai, e só um minutinho, filhinha. Que eu falei da conceitual, vamos falar. Técnica, ética e política. Então, conceitual já disse, para que ela serve, para que ela se presta? Para conhecer o mundo, apresentar o mundo, tá? Senão, leitura de mundo. Bom, tem uma outra dimensão, que é a técnica. E, às vezes, a gente, somente às vezes escolas técnicas de saúde, quase que reduzem o currículo a esse tipo de aprendizagem, que é a técnica. O que é a técnica? São os procedimentos. Entendeu? Os procedimentos que você tem. É quase que aquela menininha, né? Foi o procedimento de ferver, ela sabia, não sabia por quê. Bom, então, a técnica é fundamental, mas ela tem que estar sustentada pelos conceitos. Senão é o tecnicismo. Quer dizer, o que é a escola tecnicista? É quando você... A técnica pela técnica. Agora, na pandemia, nós temos muito... O caso foi um auge do tecnicismo. Ao invés dos professores verem como é que está meu aluno, como é que ele está sentindo, como é que ele está atuando, o que ele tem, o que ele não tem, não, eu ia atrás das técnicas. Bom, uma outra dimensão é a ética, vigina. A ética. Gente, alguém aprende a ser ético? Ele vai ter 2 horas por semana de ética. Não, ninguém vai aprender a ser ético. Mas os valores, nós professores, temos que ter clareza de quais são os valores que permeiam a nossa prática. A gente educa em nome de quais valores? Sei lá, faz de conta, pega numa escola de pequenos. Eu educo minhas crianças para serem solidários ou competitivos. É escolha. É escolha. Então, nós da saúde temos em nome de quais valores a gente educa. Nomear. Bom, porque, bom. E a política? Aqui é uma dimensão de pensar no trabalhador da saúde, né? Quer dizer, são as aprendizagens relacionadas à cidadania. O trabalhador tem que se ver como um cidadão. E hoje a gente vê que ele não se vê como cidadão. Isso a gente não pode ignorar na formação, não é? Bom, agora mais uma... Essa parte terminou, viu, querida? Expor. Obrigada. É assim, ó. Sônia, você não falou de professor? Eu não falei de professor, porque eu estava falando de aprendizagem. Aprendizagem é o aluno, o ensino é o professor. Mas aí eu acho que não caberia nessa aula, vamos dizer, nessa exposição, porque aí eu teria que pegar a área da filosofia, e não da psicologia apenas. Então, mas rapidamente, a gente sabe que ao longo da história da educação, coube ao professor, a nós professores, papéis distintos. Houve uma época, sabemos, na pedagogia tradicional, nós sabemos que o professor era o autoritário que conduzia tudo, né? Era no centro, a gente sabe disso. Outra época ele vai passar até ser tio e tia, que é ridículo, e uma outra época ele vai arranjar as técnicas, etc.
Claro, isso vai depender das nossas concepções de educação, que eu acho que é para um outro momento, é uma coisa que vocês certamente devem estar estudando bastante, né? Eu diria isso. Mas, para encerrar esse momentinho, eu queria dizer que não se faz nada disso sem nossos afetos. Nada acontece, nada. Mas afetos para nós de educação tem que ser corretamente interpretado. Afeto nesse sentido não é, cara, abraçar o aluno, beijar o aluno. Não. Isso eu adoro. Eu cheguei aqui, muitos abraços, eu tenho que agradecer nosso grupo aqui ser forte. Abraços, carinho, né? Sem ter fim. Mas não é isso. Uma boa aula planejada é afeto. Você descobrir por que aquele aluno não aprendia, ele passa a aprender. Descobrir por que aquela turma está desmobilizada, desmotivada, e passa a querer enfrentar, né? Ter, assim, entender a vida como desafio e não como obstáculo. Isso é afeto. Para nós educadores, é querer realmente o desenvolvimento do outro, a promoção do outro, a humanização. Entender que a gente se humaniza uns com os outros por meio da solidariedade. Obrigada. Obrigada. Muitíssimo obrigado mais uma vez à professora Alsônia, né, por essa magnífica exposição. E nós tivemos algumas questões que foram formuladas. Primeiramente, É que eu comecei aqui junto, é que eu faço, é melhor, consegue ouvir, né? Sim. consegue me Eu ouvir acho que assim? sim, Tá, mas pode ser? perfeito. Que bem, tá. Para ver se eles estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, tá Sim, ótimo. perfeito. Uma primeira questão que foi feita, tá, por Regina, sou especificamente da área da saúde. Tenho formação pedagógica e gostaria de ouvir um pouco a doutora Alsônia sobre como ela entende o aprendizado versus educação e saúde versus dengue. Se puder explicar melhor, me escreva. Olha, que pergunta simples, né, Regina? Vamos lá, né, minha filha? Obrigada, viu, por estar formulando. Esse verso eu não entendi muito bem. Só a primeira frase. Fala. Como é que entende a premissa? Na verdade, eu pergunto, qual é a relação entre aprendizado, população, em relação à educação e saúde? Tá. Então, legal, na verdade, Regina, obrigada, viu, Cláudio, filho? É uma área que eu fecha o milito aí há seu áudio 55 enquanto ela anos, né? responde. Então, veja, o aprendizado na saúde, infelizmente, tem se dado através do medo. Quando eu falei lá atrás, do universo motivacional, lembra? Eu falei das necessidades, que são os medos e os desejos. Você pode aprender pelo medo. Você pode usar estratégias pelo medo, fotografia de fantasma, umas coisas bobas assim, né? Você pode fazer isso, mostrar gente morta, com coisinha de sarampo, sei lá. Você pode usar o medo ou então ameaças. Só que aquilo que a gente aprende pelo medo, a gente tem a tendência a esquecer. Esquecer ou você não consegue incorporar na sua estrutura de conhecimento, né? Você tem alguma rejeição. Momentaneamente se aprende. Agora, a educação em saúde ela é interpretada de várias formas, a gente sabe disso. Tem gente que acha que é uma área própria, sabe? Tem a educação em saúde que ela se distancia das outras dimensões da educação, das concepções. Eu já entendo que ela não. Ela é educação, tanto é que é uma educação escolar. Ela tem que se valer da prática escolar também. E tem que se valer das concepções e tendências pedagógicas. E ela se vale, mas a gente não tem consciência. Vamos ver se eu dou um exemplo. No geral, quando você educa criança, adolescente, etc., você faz igual a Sônia fez lá com a fossa. Sabia tudo de fossa. Tem gente que sabe tudo de dengue. Tem gente que sabe tudo de raiva, mas entende pouco educação.
e tem que conciliar. Entendeu? Quer dizer, você não é ali naquele momento um especialista em raiva, você é um professor. Por isso que eu volto lá atrás. Qual é a distinção entre um professor de biologia e um biólogo? Essa diferenciação te faz alguém, como é que fala? Consciente do seu papel. E educação em saúde, durante muito tempo, foi visto isso mesmo, como transmissão de conhecimentos. É o que eu fiz com a fossa. Essa era a palavra de ordem. Transmissão de conhecimento, independentemente do contexto das pessoas. Eu lembro uma vez que fiquei com muita vergonha de fazer uma avaliação numa faculdade importante, tal, pública, e levaram um projeto de aprender a lavar lavar frutas, numa periferia miserável. Quer dizer, como se isso, entendeu, fosse importante, ou seja, aquela técnica, não é? Então, e também, quantas pessoas, e aqueles cartazes eram todos temerosos, né? Preconceituosos. Eu lembro que os primeiros cartazes de AIDS também foram preconceituosos. Um simples beijo pode matar. É ameaçador. Ué, é ameaçador, que vai ensinar o que isso aí? Um medo, não é? Enfim, houve época que a educação em saúde era isso. Vamos transmitir, transmitir. Tanto é que interessante, os folhetos que eram feitos, os recursos, eles tinham tudo da doença. Era agente etiológico, transmissibilidade, tratamento, isolamento, sei lá. O que você puder imaginar. Alguns médicos do interior, quando recebiam nossos folhetos aqui de São Paulo, eles falavam, Sônia, a gente se atualiza com eles. E a população? Era igual na escola tradicional. Fala, igual o senhor do presidente hoje aqui. Fala, como se isso levasse alguém a aprender, aprender, aprender. É o que a gente já falou, não é? Uma outra época, então, por isso que era isso. Então, era tudo sobre varíola, que o coitado queria saber para poder tomar vacina contra a varíola. Tudo sobre o dengue, que se ele quisesse aprender a dengue, enfim, era aquela exposição. Num segundo momento, que é a escola nova, claro, vocês certamente já ouviram, tal, aí é interessante. O que é? Como é que a educação e saúde se apropria da escola nova? Mãe, leve seu filho, minha querida, leve seu filho no primeiro UBS que você encontrar. Tudo delicadinho, era um vocativo, né? Vocativo. Depois, seu momento, vacine seu filho na primeira UBS que tem. Quer dizer, o próprio discurso dos folhetos e das aulas, etc., denotam que a educação em saúde acompanha a educação, como é que eu falo? Educação escolar, né? Educação formal. Mas a gente não tem consciência disso. Agora, consciência eu tenho, filhinha Regina, eu não te respondi, né, acho? Essa consciência eu tenho. Onde que está a Regina? Não vejo ela aqui, né? Que tá com a mão para cima. Ah, você, querida, queria fazer essa pergunta desde o começo, é isso? Ajudou um pouquinho, Regina? Posso? Posso só falar uma questãozinha rapidinho ou não? O microfone está fechado, Regina. Tá aberto, Regina. Tô Abriu? te escutando, sim. Oi, tá ouvindo? Dá para ouvir? Ah, tá. Pode Sim, falar, dá para pode ouvir. Não, eu queria só colocar assim, eu não trabalho direto com a população, eu trabalho com as equipes, até por isso que eu estou aqui, eu faço apoio aos municípios, né? Trabalho na região de Adamantina, pelo DRS Marília. Mas assim, são 10 municípios, a gente teve um cenário triste agora na epidemia, com 28 óbitos na região por dengue. Pessoas jovens, né? Então, assim, às vezes, como uma consequência da dengue, a gente procura fazer uma reflexão, sei lá, a partir de caso clínico, principalmente na área assistencial, porque eu sou enfermeira de formação. Mas na área de vetores, existe uma coisa muito, que nem você falou, não é nem de cartaz, a gente tem feito discussões, tudo, mas é assim, acho que a população é que acumula lixo, a culpa é da população e que a população é isso, a população é aquilo, e no fundo,
A gente até sabe que, por exemplo, eu já trabalhei nessa área. Você recolhe o lixo, daí uma semana tá tudo de novo e joga garrafa, e joga não sei o quê, e vaso de planta. Assim, mas essa educação para eu trabalhar com os agentes, ou, né, no sentido de fazer eles entenderem, refletirem, para fazer a população refletir. É muito difícil, muito. Então, assim, eu sei que a sua experiência é, nossa, maravilhosa e, né, por isso que eu estou nesse curso, mas desse seminário, né? Mas eu acho que assim, eu ainda não sei exatamente como lidar com isso. Era isso que eu queria complementar. Obrigada. Obrigada a você. Ô, Regina, existem experiências bonitas que foram feitas aqui em São Paulo, não é? Formação das equipes de saúde da família e trabalhando metodologias para trabalhar com a população. Porque assim, filha, você é uma jovem, mas o histórico da saúde pública mostra que sempre o discurso, sempre foi isso. A vítima, em vez de ser vista como vítima, ela é responsável pela sua doença, não é? Você culpabiliza, a questão da culpa, tem coisas terríveis. Culpava-se as mães de fazerem coisas, culpas, entendeu? Esse discurso denota duas coisas, quer dizer, primeiro, quem acusa a população de responsável desconhece a vida deles. E volto a falar, filha, a questão ainda parece uma coisa boba, mas um diálogo franco, verdadeiro, é fundamental. Diálogo, não vamos esquecer, filha. O diálogo se alimenta de crítica, se alimenta de honestidade, não é? De liberdade e de amorosidade. O diálogo é isto. E a gente conhece alguns exemplos interessantes. E outra coisa, filha, não adianta para aprender, você precisa aprender várias fontes para você aprender. Entendeu? Não basta ser, por exemplo, a fonte assim, pessoal da saúde vai conversar com a população. Não. Tem que chegar isso pela escola, por outras instituições. A gente aprende de várias fontes, filha. Nunca, mas nem raiz quadrada você vai aprender só de uma fonte do professor. Você aprende coisas que você aprendeu com outros professores. Então, a gente trabalha muito separadamente. Para impactar, que é fundamental no aprendizado, Regina, é fundamental que várias fontes cheguem à nossa população. Aí sim é o aprendizado. Se for de uma fonte única, não. E nem é culpa delas, porque a estrutura cognitiva que eu falei funciona desse jeito. Não sei, Regina, valeria a pena um papo, filha? Também. Nós temos uma outra questão que foi formulada pela Gisele, né? E Gisele Lopes. É o seguinte, professora, nós recebemos alunos para a especialização. Portanto, alunos que se formaram na faculdade. Vejo que eles têm muita dificuldade na leitura de textos e na escrita. Acredito que hoje temos muitas faculdades particulares que só formam técnicos. Nesse momento foi colocado que eles escrevam um artigo científico. Acredito que eles não teriam que ter mais preparo, mais aulas de escrita e de interpretação de texto. E mais para frente, a Gisela Lopes coloca também o seguinte: seria necessário um curso de nivelamento dos alunos antes de se cobrar a escrita de um artigo científico? Só perguntas triviais. Não, bonita pergunta, é bonita. E certamente desrespeita muitos. Né? Prestigiando nossa fala. Começar pelo fim. Eu acho que precisa, não é nivelamento, não sei se a gente chama assim nivelamento, mas não tenho dúvida, os alunos têm que estar instrumentalizados, volto a falar, com os conceitos principais. Senão não vai ter comunicação, né, gente? Entendeu? Então, não sei se chama... Será? Se o conceito de um curso lá que eu vou dar é fotossíntese, e nós não podemos prescindir desse conceito para o curso, os alunos têm que saber antes. Não tem dúvida. Só não chamaria de nivelamento, porque para nivelamento é uma coisa que
vai, uma coisa meio superficial. Eu sei que você não falou com essa intenção, Fernanda. Então, precisa sim. Eu já fiz isso muito. Eu tinha que trabalhar várias questões, eu via que os alunos não tinham aqueles pré-requisitos, aquelas pré-condições. Vai, como é que eu ia fazer? Eles vão ler um texto de coisa que eles não têm ideia? Não vão. Bom, agora, o que vocês falam aqui, minha gente, é uma realidade muito triste, porque é muito triste. O som está mutado da doutora Sônia. O microfone está fechado, ó, doutora Sônia. Ah, tá. Já abri. Já? Não está vermelho? Aqui, esse é o nosso. Ah, tá. Já? Pronto, obrigada. O Cláudio vai dar continuidade nas próximas questões. Eu também não tive, é que eu não faço. Pode falar. De escrever mal, ler mal, cara, é uma consequência do ensino de hoje, né? Agora, eu gostaria que a gente não visse isso só como problema da faculdade, como problema dos professores universitários, porque a sociedade também vem há muito sendo deteriorada, né? A gente, eu sempre falo, como é que a gente fala, o aluno não sabe ler bem, as pessoas do alfabetismo. Sabe, minha gente, olha, hoje no país, acho que 40% ou 50% de bibliotecas foram fechadas no país inteiro. Abriram não sei quantas academias de ginástica. Eu não sou contra essa tal da academia de ginástica. Só que fecharam muitíssimas bibliotecas e a gente vai culpar a escola? Não é culpar, responsabilizar. Agora, é difícil, porque eles saem do Fundamental 1 sem escrever, Fundamental 2 também mal, vai para o ensino médio com muitas dificuldades, aí chega na faculdade. Eu, falo a verdade, certa vez eu coordenei aqui em São Paulo um curso de saúde pública, de educação em saúde pública, depois a USP fechou, e eu contratei um professor de redação, o professor Gilson Rampazzo, que me ajudou muito em resgatar um pouco a escrita. Porque como é que pode educador não sabe escrever? Eu fiz isso, filho. Entendeu? Uhum. Não é bem papel nosso, mas se eu vou olhar o papel, também. Quer dizer, deveríamos ver como é que a gente vai repor esse aprendizado. Eles não tiveram. Não tiveram aprendizado. Bem, desculpa, eu não sei se respondi, Filenha. Passando para mais uma pergunta feita pela Elane Raniero. Professora Sônia, a senhora acha que a linguagem verbal e escrita tem sido prejudicada, principalmente na população mais jovem, pelo grande acesso à tecnologia? Nossa, não só eu que acho, filha. Quem que perguntou? A Elaine. Ah, você... já tem estudos, temos pesquisas que realmente estão prejudicando. Eles, algum tempo atrás, quando a gente viu um adolescente, eu vi adolescente, eles chegaram em casa, tinham acabado de ver o coleguinha, mas aí já pegavam o telefone, já falavam, uma hora no telefone, mesmo com os coleguinhas que tinham acabado de ver. Agora não pegam mais telefone. Agora eles só se comunicam por meias sílabas. Isso está prejudicando. Os professores estão com reais dificuldades. Agora, isso devia ser um empenho social. Não é só o professor na escola que tem que lidar com isso. Não é só assim, proibir aluninhos da sala de aula. Claro, tem que proibir mesmo. O estudo requer uma postura e que não vai poder ter uma competição com o celular. Então, para mim, nem discutiria isso. Agora, alguns pais têm muita dúvida se tem que suspender ou não, sabe? Outras entidades também têm dúvidas, alguns professores também têm dúvida. Volto a falar o que eu falei para a menina lá. A gente tem que ter várias fontes atuantes, esclarecendo, debatendo, dialogando. Aí sim ele vai ter uma referência. Se for só a mãe em casa, falar, filho, deixa esse celular a Deus. Ele esqueceu. Então, o professor de matemática que ele não gosta? Não vou fazer. É sério, então, essa é como se fosse uma orquestra. A gente tem uma grande melodia, a gente tem que ter todos os instrumentos, não é, filha? Todos afinados, todos preparados. Assim tem que ser os pais,
os líderes religiosos, os líderes políticos, enfim, os vários instrumentos têm que estar afinados para a criança, o adolescente, mesmo adulto, percebam isso. Vou contar um exemplinho pessoal. Posso? Eu estou sempre, de noite, eu sou oprimida, eu sofro opressão. Aí o professor Paulo Freire, que valoriza tanto a opressão, quer dizer, né, no sentido contrário, é assim, eu não tenho celular, não quero ter celular, parece que não é direito meu. Primeiro, cada um que vê fala, nossa, não tem celular. Alguém fala, o senhor não tem celular, a professora não tem celular. Aí, outro dia, uma fez tanto escândalo na escola que eu trabalho, porque eu não tenho, eu fiquei envergonhada. Mas eu não percebi que bonitinho. Tinha uma criança pequena que viu o escândalo que fez a pessoa. No dia seguinte, bonitinho assim, Alsônia, meu pai falou que você não é a única pessoa que não tem celular. O Caetano Veloso também não tem. Ah. Olha que bom, já está me ajudando. Não é bonito. Agora, só uma coisinha que eu faço questão, porque eu gosto muito dela, rapidinho, e que me valorizou, porque eu não tenho, que me reforçou, que me entendeu. Algum tempo atrás, eu estava no Porto lá do Rio de Janeiro, e aí encontrei aquela, ela chama Fontenelle, é a, como chama aquele jornalista? Astrid Fontenelle, né? Não tinha visto a vizinha aqui. Então, assim, a Fontenelle, eu falei, meu Deus, agora ela é italiana, ela vai fazer um escândalo, que eu falei, eu não tenho celular. E ela vai me pedir, né? Queria uma entrevista. Aí, eu não tenho celular. Ela, que inveja! Então, eu estou falando disso, porque o mundo está nisto, quer dizer, para eles é natural ter isto aqui, é natural ter esse instrumento, porque eles não veem nada assim muito forte que desnaturalize. Porque para a criança, adolescente, nós aprendemos, a gente tem que ter um impacto, ser instigado, impactar, se não chacoalhar umas coisas, não acontece nada. Entendeu? Às vezes a gente vê uma mensagem, não, tem que ter um impacto para todas as faixas etárias, né? O Piaget estuda muito isso, né? Tem essa questão do impactar, do instigar, do mobilizar. O que é competência para o Perrineau? É quando você mobiliza coisas que você tem. E para mudar uma postura, precisa muito mais. Eu esqueci de falar uma coisa importantíssima, vocês vão me desculpar, vocês viram que eu quebrei todos os protocolos, mas na minha faixa etária vocês respeitam. Então, a vantagem de ser velha é essa, quebra protocolos, as crianças respeitam. Foi uma coisa absurda. Nossa Senhora, lembra quando eu falei dos 3 universos que são mobilizados para a gente aprender? Uma é necessidade, é motivação. O outro eu falei o cognitivo. E o terceiro eu não falei, que é um absurdo, que é o universo o universo valorativo. Ou seja, em nome de quais valores, volto a falar, nós aprendemos, nós escutamos, nós entendemos. E que referência? O adolescente precisa de referências para ele aprender. Entendeu? Não adianta um professor que seja desorganizado querer cobrar dele uma organização, mas nunca vai acontecer. Um professor que vive com o seu celular, na hora, termina o recreio, vai lá. Ele não vai aprender quando esse professor falou, não pode usar aqui. Dessa referência, nós temos que dar parâmetros. E acho que eu encerraria esse pedacinho só dizendo assim, ó, uma coisa que a gente precisaria propiciar para os jovens, esses alunos, experiências estimuladoras, que eles vejam que aquilo é legal. Sabe, criar... E a experiência, quando eu falo, não é assim qualquer situação. Experiência. Ex é fora. Experiência, perímetro. Quando é que você tem uma experiência? Quando você sai daquele perímetro. Você avança. Se não é experiência. Se você não se transformar em nada, e o aluno não se transformar, não houve uma experiência de aprendizado. Sim, Fabrício. Nós temos mais 2 questões, mas antes gostaria de estar referendando a necessidade das pessoas registrarem a presença através do link que foi passado no chat.
que é por aí que nós vamos fazer o controle de participantes. Tá? Por favor. Uma outra questão que foi feita, Sônia, professora Adriano de Oliveira, o rapaz que fez a pergunta, professora, você apresentou os fundamentos gerais do ensino-aprendizagem e, pelo que entendi, bastante fundamentados nos preceitos freirianos, né? Que seriam contexto, cidadão crítico, acesso a informações, conceitos. Mas, no caso dos cursos de especialização, recebemos estudantes formados que estão em um contexto diferente, um pouco diferente dos exemplos que você apresentou. Quais as estratégias que podemos utilizar para não recairmos no ensino tecnicista e aprendizagem mecânica dos conhecimentos básicos dentro da especialização? Olha, eu acho... É Adriana, né? Adriana. Obrigada, viu, Adriana? Acho assim, filho. Por exemplo, um exemplo simples. Se hoje eu tivesse presencialmente, eu não teria feito essa falação. Claro que não. Se eu tivesse presencialmente, por exemplo, eu ia pedir para cada um de vocês trazer a sua experiência de alguma aprendizagem que teve. Entendeu? Alguma coisa que aprendeu, seja na escola, seja na rua, seja no cinema, alguma aprendizagem. Aí, nós vamos analisar com uma profundidade o que está presente no ato de aprender. E vocês iam ver que a gente ia chegar naqueles quadros que eu pus lá. Enfim, o partir dos alunos cada vez mais é importante. Aí, como você falou, seja para outros níveis ou seja para os nossos alunos. Eu acho que a gente precisaria aprender mais, filho, a convidar os alunos a estudar, que fosse um convite para eles. Tá? Traga questões, não traga informações, respostas. Caso exista uma questão profunda para eles, que eles se mobilizem, que tem a ver com a vida deles. Quando a gente faz questões, as pessoas se obrigam a pensar. Então, qualquer estratégia que você provocar e chamar a atenção, você tem a chance de que eles se envolvam, problematize, inclusive a vida deles. Eles querem se ver contemplados nos cursos, é que geralmente eles não se veem em nada. Eles acham que aquele troço é uma coisa estranha para eles, é uma coisa estrangeira, entendeu? Está fora daquilo, filho. Sabe, talvez eu soubesse mais responder que você, claro, volto a falar presencialmente, mas de qualquer forma, volto a dizer, cria necessidade para que esses alunos saibam responder algo, de preferência algo que está aí na sociedade, que está mexendo com eles. Tente conhecer eles dessa outra forma. Abra círculos de conversa, mas conversa, não esquece, não é você falando igual estou fazendo aqui, é você dando espaço para eles falarem a respeito de questões atuais. Traga, às vezes, algumas imagens que possam provocá-los. Imagens, vai entender do que você quer isso. Provocá-los, né, para que eles possam ir atrás de respostas. Mostre para eles que é importante saber estudar. É importante saber estudar. Pergunta para eles, quem sabe estudar? Quem aprendeu a estudar na escola? Não, então vamos ver nós. Se a gente considera estudar como um ato consciente de busca de conhecimento, busca de resposta, vamos estudar. Vamos ver alguma coisa, enfim, alguma coisa que para ele faça um sentido. Pega, às vezes, uma foto. Peça, às vezes, que eles tirem foto. Hoje é fácil, né, com o celular. Tire uma foto durante o caminho para mostrar o que é saúde para ele. Tire uma foto no caminho dele, caminho, né, de casa para o trabalho, para o estudo. Tire uma foto que mostre que pessoas vivem tão desigualmente e peça para ele falar da foto. Quer dizer, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar falando assim, que estratégias, né, entendeu? Mas eu sei em nome de que a gente tem que usar. Para mobilizar esses estudantes que estão tão pouco convidados no dia a dia a pensar e refletir, não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas volto a dizer, conversar, a palavra conversar é muito legal. Esse CO é junto, é compartilhar, é junto, convidar. Conversar, esse CO é junto, versar, tem uma tradução que é baile, bailar. Quando você conversa, você tem que dançar com a dança do outro, com as palavras do outro. É que assim, um está no axé, outro está no bolero, a gente é desencontrado, né,
dessa conversa, né? Desculpa, Adriana, um pouquinho, viu? Certamente você não satisfez, mas podemos pensar mais junto, né? Olha, a propósito, o Adriano deixou aqui uma observação. Obrigado, professora. Penso da mesma maneira. Ah, que legal. Nós temos umas 2 perguntas e nós vamos encerrar, tá? As perguntas por aqui, porque senão nós vamos se alongar demais. Tá? Aí 2 perguntas, na verdade, da Sandriana. Professora Alsônia, como motivar alunos que são profissionais? E, na sua opinião, quais os fatores que facilitam e dificultam a aprendizagem em sala de aula? Ela quer um curso de pedagogia. O comecinho da primeira parte, como é que é? Primeiro, querida, eu quero lembrar que não é legal a gente pensar neste verbo motivar alunos, naquele sentido que eu atribuí. A gente não motiva, a motivação é deles. Como provocar, né? Provocá-los, incitá-los, porque nós não temos esse poder de motivar, né? De ter o motor das pessoas. Mas, enfim, mas como que a gente pode fazer isso agora com a motivação? Assim. Quem? Eu abri. Tá. É assim, filha, novamente a questão, quem são esses alunos? Eu, por exemplo, eu faria um pequeno questionário para saber o que os deixa felizes, o que os deixa, sei lá, aborrecidos, o que eles desejam, o que eles têm medo, que conhecimentos eles acham importantes, conhecimentos eles acham irrelevantes, que sentido está nesse curso. Sei, algumas questões, um pouquinho para você conhecer, filha. Eu acho que aí dá para, quando faz a devolutiva, conversar com eles a partir disso, entendeu? Porque, por exemplo, pode ter alunos, filha, cuja motivação esteja, é verdade, mais, no momento, mais voltada para a sobrevivência. Às vezes está desempregado, está com problema de dinheiro, entendeu? De moradia, etc. Para isso, a gente tem que saber que tem isso. Mas tem outros, por exemplo, que querem se tornar um grande profissional, ou seja, o objeto motivacional está centrado na autorrealização, o outro na sobrevivência. Você pode ser o outro na realização. O que eu mais sonharia é escrever um livro sobre dengue. Ponto, está na realização, é fazer coisas. Então, saber, quando eu falo felicidade, não é coisa de romantismo, não. Mas é o que realmente satisfaz. Né? Eu acho que esse é um jeito, filha, de pensar isso, né? Agora, o que facilita, filha? Primeiro, o professor ter clareza que o seu papel é de autoridade legitimada, não é autoritário. Ele, numa concepção crítica de educação, ele vai dirigir o processo. Educar vai conduzir esse processo. O papel dele é importante. Sabe também que ele não vai aprender pelo aluno. Sabe também que ele tem que criar condições para que esse aluno se entusiasme pelo conhecimento, né? Enfim, o papel dele é muito importante. Claro, gente, se possível, ter recursos adequados para aquela situação, entendeu? Claro que hoje não poderia, mas vocês estão vendo que a Alsônia Donato não é legal com essa, né, com uma tela assim. Não? Se eu tivesse isso com vocês presencialmente, é outra coisa. Eu não tenho dúvida, porque daí, filha, o que facilita? Professor ter uma sensibilidade, olhar para o aluno e sacar que ele está com dificuldade, sacar que o aluno está com timidez, entendeu? Ele não é que não quer participar, ele tem vergonha. Tem que saber isso, sabe? Conhecer um pouco mais, olhar, sabe? Sentir um pouco com eles. Tem muito aluno, eu trabalhei, e também fico trabalhando, numa escola experimental da Lapa, muitos anos atrás. E tínhamos alunos lá muito carentes, que hoje seria uma escola chamada de inclusão. Eu, Zé Carlos Ibânio, grande educador, trabalhamos muito lá, né? E tinham alunos que não eram aposta dos professores, achavam que eles nunca iam aprender. Entendeu? Achavam que nunca ia aprender. Se você não tivesse a crença, isso é uma facilidade. Quando a gente acredita nos alunos, é uma coisa que facilita. E o contrário disso é o que dificulta, né, Sandriana?
eu ir com o pé atrás. Veja, uma coisa importantíssima é a disponibilidade psicológica do professor, do educador. Disponibilidade, ou seja, não vamos com o pé atrás, achar que eles não vão dar conta, ou nós não vamos dar conta. Nós temos que ir inteiros nesse processo, tem que ter uma inteireza nossa, uma disponibilidade nossa. E volto a falar, amorosidade não é confundir, vou pegar cada um no colo. É preparar aquilo, o aluno se sente reverenciado, valorizado quando sabe que o professor preparou. Tem coisas muito simples, né? Tá, Sandriana? Aí, assim, se nós fôssemos mencionar todos os elogios que houveram, a gente ficaria aqui por horas e horas. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de registrar que assim, a palestra foi extremamente elogiada, né? A última colocação veio da Karen Sheffer, tá? Da Karen Sheffer. Como saber as necessidades... Oi? Não sei. Como saber se as necessidades dos alunos, quando a turma é grande e podem ter necessidades diferentes? Parabéns pela excelente palestra. Bonitinha. Eu acho que a gente tem que montar um bruto curso aqui de pedagogia, viu? Um enorme curso, né? Porque, filhinha, eu sei disso. Eu lecionei algumas faculdades uma época, apesar de amar meus alunos. Uma classe enorme, com 100 e poucos alunos. Eu lembro até que eu briguei com os colegas meus, porque como tinha 100 e poucos alunos numa classe, eles não faziam prova, eles faziam uma perguntinha de alternativa amor, e assim. Aí eu briguei muito com eles, eu dizia assim, escuta, se for fazer isso com o aluno, vai fazer o teu sindicato. Aluno, pode ser 100, pode ser 200, se você assumiu isso como professor, você tem que assumir de verdade, tem direito dele. Aí eu briguei muito, e nós temos que já faleceu há muitos anos, um grande sociólogo, eu adorava ele, o Éder Sader. Um dia ele falou para a Bruna assim, eu tenho saudade do furor pedagógico da Alsônia, nós precisamos do furor pedagógico. Mas é furor mesmo, o aluno tem esse direito. O que eu fazia, filho, eu dava um papelzinho bem menor, né, e tentava ver pontos comuns. E conseguia fazer alguns pequenos grupos com pré-requisitos similares. Entendeu? Você já tem um bom conhecimento, sei lá, de motivação. O Claudinho não tem de motivação, mas ele tem de cognição. Então, eu fazia grupos ímper, sabe, bem diversos, para que o princípio lá do Vygotsky, né? Cada um aprenda com o outro. Não fazia homogêneos. É um jeito da gente poder entender mais, que eles falando das suas necessidades. Então, eles liam para o próprio grupo as necessidades e anotavam e viu que tinham necessidades muito similares, não só do grupo deles, mas no grupo dos outros. Né? É um jeito, filha, não é fácil fazer isto. Um pouco a minha experiência, porque realmente um grupo grande, como é que você faz? Mas tem jeito de saber. Pequenas frases, olha, uma sugestão. Uma vez eu fiz. Dei um indutor. O que eu adoraria, o que eu mais adoraria nesse momento da minha vida é... Cada um fez uma coisa. Mas dá para você agrupar que tipo de necessidade é. Entendeu, filho? Desculpe, é uma coisa muito assim, mas são perguntas com profundidade, né, velho? Não tem um caráter só técnico, não sei falar só entendeu? Mas sou muito agradecida, né? Sônia, não, nós estamos terminando, Sônia, e gostaríamos justamente que você se despedisse e dissesse algumas palavras finais nesse processo, tá? Antes disso, Sandriana, algum recado para a turma na próxima... Acho que não. Então, nós gostaríamos que a peraí. Alsônia... Momento, Oi. Cláudia, deixa eu Pois falar. Nossa próxima palestra será dia 21, né, de agosto, e talvez a gente... Estou recebendo muitos e-mails para... As pessoas estão pedindo para assistir aquelas palestras seletivas, né? E talvez vocês possam divulgar que alguém tem interesse de uma palestra X, poderão se inscrever naquela palestra específica, né? Que às vezes tem um interesse numa palestra ou outra, tá bom? Obrigada. Certo. Então, nós gostaríamos, retornando para a professora Alsônia,
Nós gostaríamos que a professora Alcônia dissesse as palavras finais desse nosso momento. É palavras de agradecimento, lógico. A escuta amorosa de vocês, certamente, não é? Apesar dos meus tropeços, vocês afetivamente me ouvindo, agradeço as perguntas, denotam muita sabedoria, muita experiência, as perguntas de vocês, denotam muita sensibilidade. Quero agradecer os colegas aqui que me receberam de uma forma tão acolhedora. Por falar acolhedora, eu gostaria, o professor, aliás, uma das grandes qualidades dele, além da disponibilidade, é ser acolhedor. Mas o que é ser acolhedor? É receber o aluno, ter uma sala para ele sentar? Não. Isso é receber, não é acolher. Acolher, vamos lembrar da origem da palavra. Ad colliere. Ad quer dizer o que de latim? Trazer para perto de você o mais que você puder. Traz para perto de você. Colhiere é colheita, no sentido bíblico original, quer dizer o quê? Um projeto coletivo. Então, quando se acolhe alguém, você tem que trazê-lo para o seu projeto. Qual é o projeto que a gente tem que oferecer para os nossos profissionais que nos buscam? Que projeto é esse? A gente tem que ter clareza para que eles se sintam realmente acolhidos, né? Quer dizer também que a insegurança se traz segurança quando os alunos vão aprendendo. As coisas que mais dão-nos alegria é o aprendizado. Eu queria encerrar, contar um caso rapidamente de um professor de matemática lá da minha escola, professor dele. Nós tínhamos uma aluna, eu quero encerrar com afeto. Assim, tínhamos uma aluna que tinha um problema muito sério assim, de nascimento. Ela era assim, bem... ela não ficava ereta, sabe? Não, nem podia andar, né? Andava numa cadeira de roda, era assim, ó. E aí, mas ela ia muito bem nas matérias da escola, entendeu? Se sentia acolhida. E ela se sentia acolhida de tal forma, mas em matemática ela ia mal. E o Zé Maria ficava triste. Alcônia, ela é muito legal, ela é atenta, ela anota, ela pergunta, e não sei que ela erra. Aí um dia ele quis ficar mais pertinho dela. E ele descobriu que ela não via como a gente. Então ela via uma tabela, determinantes assim. Então ela não sabia preencher. Entendeu? O olhar dela não permitia ver o que tem que fazer no exercício, ela não via. E ele percebeu isso. Ele fez à mão todos os exercícios do livro virado, contrário. Em vez de ser assim, virava o contrário, para ele enxergar, né? Aí ela acertou tudo. E ele dizia, Alcônia, agora ela não vai errar mais, ela não vai errar mais. É o que a gente tem que pensar em relação aos nossos alunos, né? Isso é afeto, é procurar o jeito que ele pode, tem direito de aprender. É direito, minha gente, não fazer obrigação nenhuma. Sabe, é a dimensão ideológica da socialização. É direito de aprender, de se desenvolver, de se aprimorar, de se humanizar. Muito obrigada pelos afetos. Boa sorte para todos. Muito obrigada. Obrigada.